A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, queridos. A gente tem estudado essa semana o nosso encontro profético, na nossa sessão aqui, onde nós temos estudado a palavra de Deus sobre o momento, o cenário profético da nação brasileira. O cenário profético da nação brasileira. Eu passei para vocês a minha própria experiência, anos e anos ministrando na nação de Cuba. Recentemente eu estive na Colômbia e a última palavra, o último encontro que nós tivemos, eu disse para vocês no versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 32. Por isso, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Queridos, representa o quê? Se nós continuarmos, eu quero recapitular essa parte, se nós, como nação brasileira, se nós, como líderes da nossa nação brasileira, eu faço esse alerta, eu faço esse clamor aqui para você. Se nós continuarmos a lutar simplesmente nos lugares mais baixos, nós não teremos vitória contra esse nível de potestade que vem sobre o Brasil. Preste atenção, o mundo está se armando contra o Brasil. Existem forças espirituais se unindo contra a nossa nação. Eu disse no último encontro que nós tivemos que esse nível de potestade, uma vez Deus me disse que Cuba era como uma mulher, e esse nível de potestade, ele vem sobre uma nação violentar. Sabe como um homem violenta uma mulher? É interessante que essa semana a gente viu cenas horríveis no jornalismo de um médico violentando uma mulher em parto. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo hoje? Deus me disse, olha, isso é um sinal que existe uma violência contra a nossa nação. Existem sinais que a nossa nação está sendo ameaçada de ser violentada. O que passa quando uma mulher está dando à luz a uma criança, e naquele momento um homem violenta, um anestesista, um homem que deveria ser ali para ser um condutor daquele processo tão delicado, tão sensível, ele vem para violentar, vem para estuprar uma mulher. Isso significa o quê? É confiança sendo quebrada. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Nós precisamos ser alertas. Eu faço um alerta aqui nessa último encontro que nós estamos tendo essa semana. É um alerta por um clamor, um alerta para que eu e você possamos entender os sinais proféticos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E existe uma palavra profética sendo liberada sobre a nação brasileira. Nós precisamos subir o nível de batalha. Pastor, o que fazer então? Primeira coisa que você precisa entender é que Ezequias chamou Isaías. A gente precisa chamar o profeta. E quando a gente chama o profeta, algo acontece. Algo acontece porque o Senhor começa a nos trazer o quê? O Senhor começa a nos trazer uma palavra de arrependimento. Aí nós vamos lá para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, quando ele chamou o profeta Isaías, ele chamou ali, em 2 Crônicas capítulo 32, quando ele chama o profeta Isaías, ele chama a voz profética. Quando Deus traz a voz profética, é exatamente Elias, o espírito de Elias sobre uma nação. Quando isso acontece, existem alguns processos. E eu quero trazer para você nosso último encontro aqui essa semana, está em Daniel capítulo 9. Daniel, ele viu a desolação de Jerusalém iria durar 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 2. Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 semanas. Eu quero dizer para você que a gente precisa ter uma visão espiritual. Se nós cometemos os mesmos erros que outras nações cometeram, eu dei o meu testemunho que eu estive na Colômbia 2 semanas atrás e eu vi espiritualmente o que aconteceu, conversei também com profetas e com intercessores na nação e o cenário foi o mesmo. Eles não lutaram em outro nível de batalha. Cada um lutou na sua própria igreja. Houveram muitos movimentos de oração, não é que eles não oraram, tá bom? Houveram muitos movimentos de intercessão, houveram muito clamor, mas separados.
separados, cada um na sua igreja, cada um clamando separadamente. Não houve um movimento de unidade na nação, não houve um movimento de glória, segundo a Crônicas capítulo 5, onde a glória de Deus desceu e todos ali estavam clamando ao Senhor no chão, se arrependendo, clamando e olhando para a presença de Deus. Isso não aconteceu na Colômbia e é isso que não pode acontecer no Brasil. A janela de tempo está se fechando. Nós precisamos levantar na nação brasileira um movimento de intercessão, um movimento de oração baseado, em primeiro lugar, não no livramento, mas baseado no arrependimento. Daniel capítulo 9. Ó Senhor, grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado. É aqui que nós devemos começar esse alinhamento. É nesse ponto que eu quero chegar. A gente precisa, em Daniel capítulo 9, nos identificarmos com os pecados da nação, que nós temos cometido pecado, nós somos culpados, temos sido ímpios, temos sido rebeldes, nos afastamos dos mandamentos, não demos ouvidos aos teus servos, nem aos profetas, que falaram em teu nome e aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Sim, Senhor, tu és justo. Hoje estamos envergonhados, queridos. É melhor nós nos humilharmos hoje do que clamarmos depois que fomos presos, depois que a janela se fechar, depois que fomos violentados, depois que todos esses sinais que estão sendo despertados na nação, eles se cumprirem. Nós precisamos antes sermos mais sábios, inteligentes e sermos mais quebrantados na presença de Deus. Não demos ouvidos aos teus servos. Senhor, tu és justo e hoje nós estamos envergonhados. O teu povo de Judá, Jerusalém e todo Israel, estamos tanto que tão perto quanto tão distantes em todas as terras que nos espalhastes por causa da nossa infidelidade. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, Senhor, nosso Deus é misericordioso. Agora, queridos, é tempo de nos identificarmos, clamarmos, limparmos as fontes. Primeiro ponto, arrependimento, identificação com o pecado. Segunda coisa que a gente deve fazer, nós devemos nos alinhar, nos preparar para a guerra, que diz aqui, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz, assim nós não lhes temos dado atenção. Todos os sinais que têm acontecido, é tempo de ter gratidão e saber que Deus está no controle, mas que Ele é justo. Como nós temos vivido como igreja, cada um vivendo sua própria vida, cada um vivendo os seus próprios contextos nas suas próprias igrejas, a gente tem abaixado o padrão de santidade. Nós temos vivido no Brasil hoje um movimento onde o homem é o centro de todas as coisas, onde a janela se abriu, queridos. Essa é a grande verdade. A Bíblia fala que a porta é estreita. E sabe o que a gente tem feito como igreja? A gente tem aberto. Não, pode vir, gente, pode vir do jeito que você está. Claro, você tem que vir como você está, mas tem que haver transformação. Não existe um clamor por um arrependimento e uma transformação e uma mudança de vida na vida das pessoas. Então, ao invés da gente pregar um evangelho puro, onde a cruz é o centro e Jesus é o centro, a gente tem pregado um evangelho onde o homem é o centro, onde tudo se faz para o homem, através do homem e pelo homem. Sabe, onde você é o amor, todo esse nível de coaching que nós temos hoje pregado nas igrejas, onde o centro é o homem se dá bem, a prosperidade. Não é que eu não creio que Deus não pode prosperar uma pessoa, mas a prioridade da igreja, a prioridade do reino de Deus é outra coisa. A prioridade do reino é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Queridos, preste atenção nessa palavra. É tempo de arrependimento. Como nós temos sido negligentes no padrão do evangelho. As pessoas ouvem qualquer tipo de música, vão para qualquer tipo de lugar, fazem qualquer tipo de coisa, mas eu estou na igreja, eu dou meu dízimo, eu frequento. Nós temos hoje tido pessoas completamente sem a essência do evangelho genuíno. É por isso que a gente precisa se arrepender. Temos sido rebeldes, temos sido o quê? Não temos prestado atenção nos valores de Deus. Ó Senhor,
tem misericórdia. No versículo 17 ele diz: ouve, nosso Deus, as orações. Deixa eu ver um versículo antes aqui que eu acho melhor. Agora, Senhor, conforme todos os seus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, teus santos pecados. Não afasta os inimigos. Preste atenção. Antes de você pedir que Deus te livre dos inimigos, peça a Deus que Deus te afaste do seu pior inimigo. Sabe qual é? O seu pecado. Queridos, eu estava na minha casa há uma semana atrás, com um casal de cubanos aqui na minha casa. E uma das coisas que eu mais percebi, que mais tocou no meu coração, que você pode estar vivendo num país preso e ser livre. E pode estar num país livre e ser preso. Preste atenção, vou repetir. Eu estava conversando com eles e eles falaram: eu vou voltar para Cuba. Nós estamos nos Estados Unidos, eles poderiam ficar aqui. Eu falei: não, nós queremos voltar e cuidar. Quem vai cuidar? A pastora me disse: quem vai cuidar daquelas pessoas que estão lá em Cuba? Quem vai ajudar essas pessoas? Quem vai trazer uma palavra para eles? E a pergunta é: você pode viver num país comunista, livre, e pode viver num país livre, preso. Então a primeira coisa que Deus quer te livrar não é do seu inimigo, mas é do seu pecado. A primeira coisa que Deus quer livrar você e eu, todos nós, é da nossa iniquidade e dos nossos pecados. O teu povo, objeto de zombaria. Versículo 17 vem a solução. Então, se nós nos alinharmos dessa forma, se nós buscarmos a voz profética, se nós guardarmos as nossas fontes, se nós descontaminarmos todo o pecado que existe na igreja, se nós nos arrependermos, se nós clamarmos ao Senhor, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, orar, buscar, se arrepender, se afastar dos seus pecados, eu virei e sararei a sua terra. Essa é uma palavra que Deus tem para nós. Nós precisamos ser curados, sarados em primeiro lugar. Não é nos livrar politicamente, em primeiro lugar, nos livrar espiritualmente. Ele diz assim: Senhor, ouve nosso Deus, e as orações e as súplicas do teu povo, por amor de ti. Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva teu nome. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, se nós não clamarmos, haverá uma desolação sobre a nossa nação. A palavra de uma profeta chamada Cindy Jacobs, ela disse: eu vou deixar aqui no nosso canal a palavra dela, traduzida. A palavra que ela trouxe foi: haverá anarquia sobre a nossa nação se não houver arrependimento sobre o Brasil. E diz assim, eu quero terminar com essa palavra: Senhor, ouve, inclina teus olhos e vê a desolação. Nós temos feito pedidos. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e teu povo levam o teu nome. Vou repetir: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. Se nós nos alinharmos com os céus, se nós nos arrependermos, nos identificarmos com os pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Se nós nos alinharmos com os céus, se nós reconhecermos o nível de batalha que estamos vivendo hoje, não é o mesmo nível de batalha que vivemos nas últimas eleições, nos últimos tempos no Brasil. Se nós entendermos isso, queridos, existe uma janela de tempo. Deus irá nos dar o livramento. Mas se nós não entendermos a mensagem do arrependimento, a janela vai se fechar. Essa é uma palavra profética para você, para mim, para a nossa nação, para o nosso amado Brasil, que tem um chamado de Deus para as nações. É por isso, queridos, que no dia 4 de agosto nós estamos proclamando uma assembleia solene de arrependimento ali no Brasil. Estamos chamando a igreja para um nível de arrependimento. Queremos chamar ela para esse nível de batalha. Não podemos estar acomodados a um outro nível de batalha. Estamos chamando a igreja para um outro nível de batalha. Querido, preste atenção.
Deus está nos levantando para um outro nível de batalha. Dia 4 de agosto, nós vamos estar ali no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude. As entradas são abertas, não tem nenhuma inscrição. Você pode dar só seu nome, mas não tem custo nenhum. Você entra, vai, participa. Nós estamos chamando vários líderes da nação para uma só voz ali. Nós queremos clamar a glória de Deus naquele lugar para que haja um arrependimento, possamos virar essa chave, chamar Isaías, chamar a voz profética sobre a nação para que Deus possa livrar o Brasil. Diferentemente de vários países na América Latina, o Brasil tem uma igreja forte, nós temos uma igreja sólida, mas precisamos da voz profética. Isso é essencial sobre a nossa nação. Querido, que Deus abençoe você, a sua família, que você receba essa palavra em amor e que mais do que nunca você se prepare, porque há uma guerra sendo travada sobre o Brasil e nós, como líderes espirituais da nação, nosso papel não é lutar politicamente, nosso papel é lutar espiritualmente. Nosso papel é como sacerdotes da nação, abrimos e estarmos nos altos lugares, fazendo os decretos, levantando e dando os decretos dos altos, para que dos altos lugares as coisas aconteçam sobre a terra. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar anexado, separado aqui no nosso canal, a palavra profética da Cindy Jacobs, separada, mas para que você assista também uma profeta de Deus aqui nos Estados Unidos, dando a mesma palavra que eu estou dando. Alguns anos atrás, só quero fechar com isso, alguns anos atrás, Deus me deu uma palavra. Todos que me conhecem sabem que essa palavra aconteceu na escola do clamor, na conferência profética do clamor, que o Brasil seria levado a um vale de Jaboque. Esse vale de Jaboque significa uma decisão, uma encruzilhada. Ou nós seríamos abençoados por Deus se nós lutássemos por aquilo, ou nos transformaríamos como Jacó, de Jacó para Israel, de corrupto, né? A palavra Jacó significa corrupção, algo realmente corrupto na sua vida, para a bênção. Israel representa príncipe de Deus. Ou nós nos transformaríamos em simplesmente estaríamos ali presos nas nossas corrupções, nas nossas ganâncias e não seríamos levados. Então existe uma encruzilhada e eu creio em nome de Jesus que nós vamos vencer. Em nome de Jesus vamos trazer a voz profética, mas preste atenção, a janela está se fechando e você é responsável por essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida.